Olá, boa noite. Vamos esperar um pouquinho para ver se mais os amigos entram, né? Tô vendo a Sueli já online, né? Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Esperar só mais um pouquinho, uns 2 minutinhos, pra gente ver se entra mais alguém, né? Obrigada, Sueli. É sempre um prazer, viu? Estar com vocês aqui no nosso lar. Afinal de contas, essa casa também já é minha. Tô com muita saudade, com muita vontade de voltar pessoalmente. Com muita vontade de voltar pessoalmente, para que a gente consiga, né, se reunir novamente. Afinal de contas é tão bom, né, tá juntinho de novo. A gente sente tanta falta. O virtual é bom, diminuiu algumas distâncias, alguns espaços, mas nada substitui um abraço, né? A verdade é essa. Nada substitui esse abraço, esse estar junto, né? Então, eu tô com muita vontade que nós voltemos de novo às nossas doutrinárias. Se Deus quiser, o ano que vem a gente já vai ter outro panorama aí dessa Covid. E vamos conseguir retornar às nossas atividades presenciais. Com a graça de Deus. Não é? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, né? Vou ler aqui uma página, seguir o roteiro que você pediu, tá? Vou ler uma página aqui do livro Vinha de Luz. E em seguida faremos a nossa prece. E em seguida começaremos a nossa fala, tá bom? Pra gente não atrasar muito. O texto de hoje é o necessário. É a lição de número 3, né, do livro Vinha de Luz. Pelo Espírito Emmanuel, né? Psicografia de Chico Xavier. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas nada poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos, no entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, entre aspas, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio.
Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito, né? Então, com essas palavras do Emmanuel, né, a gente convida vocês a fazerem conosco a nossa prece, né? Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus, a Jesus, a Maria, pela bênção que é viver. Senhor, como te agradecemos pela vida e por tudo que ela nos oferta, por todas as oportunidades que ela nos traz. Através do carreiro das reencarnações, Senhor, nos burilamos, nos melhoramos e, embora ainda estando muito longe da perfeição, muito longe de sermos espíritos nobres e elevados, o teu amor já nos alcança, desde quando éramos ainda mais inferiores, porque tu nos ama ontem, para que consigamos ser amanhã. Graças te damos pelo teu amor infinito, que tantas obras do bem constroem em nosso ser. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trabalhar, cada um num lugar diferente, mas em cada tarefa uma importância enorme para que o todo se realize. Nos permite, Senhor, que na noite de hoje nós consigamos fazer reflexões que toquem os nossos corações, que nós consigamos, através do teu evangelho, através das tuas lições, através da codificação, fazermos lições em nós de cada letra, de cada palavra, porque só assim, vivenciando o teu evangelho, nós conseguiremos te seguir. Fica conosco, abençoa cada um de nós que está aqui hoje, encarnados e desencarnados, e nos intui, Senhor, para que a noite de hoje seja de profunda colheita espiritual para os nossos espíritos. Graças te damos, abençoa o nosso ser, Senhor, e dai-nos a paz. Então, primeiro quero agradecer o convite do Nosso Lar, que sempre nos oportuniza, né, com a fala, né, nas doutrinárias, dizer que é muito bom, é sempre um prazer enorme estar com vocês, né, e que eu fico muito grata a cada oportunidade de trabalho, a cada porta, né, que se abre à nossa frente, porque os ouvidos que mais se beneficiam, né, com as lições são os nossos, porque estão mais perto da nossa boca. Então, com certeza somos os mais endividados, porque as lições chegam primeiro para quem estuda para poder falar um pouquinho, né? Então, gratidão ao Centro, Nosso Lar, por nos oportunizar estarmos aqui na noite de hoje. É um grande prazer sempre, né? Então, o tema que nos foi pedido para conversarmos na noite de hoje foi a influência dos espíritos em nossas vidas, né? E se nós formos analisarmos, pessoal, a humanidade, nós vamos ver que os espíritos, eles sempre fizeram parte de nossas vidas, né? Essa comunicação, esse contato com a espiritualidade, ela esteve presente em toda a história da humanidade, né? A presença dos espíritos sempre aconteceu, sempre foi algo constante. Olhando lá bem para trás, né? Quando nós ainda estávamos na época da infância da humanidade, né? Na época da pré-história da humanidade, vamos dizer assim, numa época ainda muito remota, a gente já tem notícias dessa relação do homem com Deus, né? Se a gente vê a questão do xamanismo, né? O xamanismo, ele é tão antigo quase tão antigo quanto a humanidade, né? Já mostrando aí que desde os primórdios o homem sempre buscou a Deus, sempre buscou o sagrado. Num primeiro momento, com uma visão de Deus, né? Ainda muito rudimentar, muito simples, né? Porque ainda engatinhávamos, né? Dentro desse processo evolutivo. Então lá, dentro do xamanismo, dentro das tribos indígenas, né?
a gente encontra as primeiras manifestações da divindade na vida do homem, né? No livro de Ernesto Bozano, ele relata bem uma das tribos da Polinésia, né? Que bem primitivas ainda, eles já faziam esse culto aos espíritos através dos pajés, dos feiticeiros, né? Daqueles que tinham a capacidade de intermediar o mundo espiritual com o mundo material, né? Então, pajés e os pajés e os feiticeiros, eles até hoje são muito presentes nas tribos indígenas, como aqueles que fazem essa intermediação, né, com o sagrado. Eles têm locais próprios para isso, né? E daí se começou o processo de adoração desses seres sobrenaturais, né? No primeiro momento se adorávamos as pedras, né, dando origem à litolatria, que é essa adoração das pedras, né, quando eles estivessem num determinado local e por ali eles sentissem a presença dos espíritos, porque a mediunidade sempre existiu, né? Aquele lugar passava a ser sagrado, aquela pedra que tivesse naquele lugar passava a ser sagrado, dando origem aí à litolatria, que é essa adoração das pedras. Depois passaram a adorar as plantas, né, as florestas, os ventos, né? Até chegarmos na mitologia, com uma visão de Deus politeísta, né? Se tinham deuses para tudo. A zoolatria, que é a adoração dos animais, né? Até hoje, em algumas culturas, se faz essa adoração dos animais, né? Na Índia, por exemplo, a vaca até hoje é considerada um animal sagrado. Eles adoram a vaca, é um animal que eles festejam, que eles cultuam, né? Então, em todo mundo, desde que nós temos notícia, né, de nossa existência sobre a face da Terra, a gente tendeu para o sagrado, a gente tendeu para o divino, a gente tendeu para a espiritualidade, até mesmo porque nós somos espíritos, né? Ora encarnados, ora desencarnados. Então essas manifestações, essas trocas, essas comunicações, elas sempre existiram, né? Se você, lá, continuando a falar da Índia, né? Os espíritos dos antepassados, faz parte da cultura deles, no estado invisível, eles acompanhavam os brahmanes quando eles eram convidados para algumas celebrações dos mortos, né? E sempre tinha uma cadeira reservada ao lado desse brahmane nas celebrações, indicando que ali estava a presença de um espírito, né? Na China, Confúcio, ele trouxe pra gente uma frase, né, que ele encontrou no Templo da Luz, né, que tá escrito assim: quer falando ou agindo, não penseis que estáis sozinho, que não são vistos ou ouvidos, os espíritos são testemunhas de tudo, né? Sócrates, ele já nos falava da existência de um daimon, né, que era um espírito que ele dizia que acompanhava ele por toda a vida, né, do qual ele se comunicava, ele ouvia, né? Homero narra a consulta de Periandro, o tirano de Corinto, né, o espírito de sua esposa que ele mesmo assassinou. Então existem relatos na história que ele era obsediado por esse espírito. Plutarco revela a visita de um dos perseguidores desencarnados a Brutus em pleno campo de batalha, né? Em Roma a gente se conta, né, se tem relatos que a gente poderia ouvir os obsessores de Calígula, né? E faziam tanto barulho no túmulo de Calígula que foram obrigados a desenterrar os restos mortais de Calígula, né? E incinerar, porque o barulho era muito grande, né? A gente vê essa comunicação com os espíritos também no próprio Evangelho, na própria Bíblia, né? Quando a gente vê aquelas curas que Jesus fazia, né, em pessoas, nos doentes, nos obsediados, né? A gente vê o exemplo do processo do templo, que está lá em Lucas, né? Aquele gadareno que era possuído por entidades ferozes, né? Quando ele desafia Jesus, que está narrado em Marcos, né? Aquele homem mudo que foi controlado por um espírito, que a gente encontra lá em Mateus, né? Dentro da própria igreja, né? No período medieval, a gente vê manifestações espirituais, né, como aconteceram como Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Juan de la Cruz, Lutero, Antônio de Pádua, José de Anchieta, né? O Papa
o Papa Urbano VIII fica espantado com a levitação de José de Copérnico, né? Joana d'Arc, ela conduziu a França a inúmeras vitórias, guiada por vozes. Ela dizia que ouvia vozes dos santos. Mozart e Beethoven, né, que foram dois grandes compositores da música, descreveram que ouviam, né, que durante o processo de criação deles, eles ouviam que as músicas era como se caíssem em cascatas nos ouvidos deles, né? Um exemplo bem claro de audiência, né? A gente tem também na ciência, né? A gente comprova esse fato com César Lombroso, né? Que era um jurista, cientista renomado e que se rendeu ao espiritismo porque ele viu sua mãe materializada na sua frente graças à mediunidade de Eusápia Palatino, né? Mas somente com Kardec, né, o advento da doutrina espírita, esses fenômenos foram demonstrados cientificamente, catalogados, explicados, esclarecidos, estudados, né, de modo a se construir um instrumento valioso de progresso humano e explicações para inúmeros fatos da vida da psíquica, até então insondáveis. Então foi com o espiritismo, né, que a gente conseguiu entender, conseguiu ter uma visão, né, mais pedagógica, mais didática e até científica desses fenômenos, filosófica, né? No livro Voltei, de Emmanuel, ele lá vai nos dizer, pessoal, que hoje nós somos mais ou menos 7 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, né? E ele diz que no plano espiritual existe cerca de 3 vezes mais essa quantidade de espíritos, né? Só que desencarnados. São cerca de 21 bilhões de espíritos desencarnados, né? 3/4 desses encarnados, que somos nós, desses 7 bilhões, estão encarnados em condições de inferioridade física e moral, né? 30 bilhões de espíritos estão ligados ao planeta Terra, estão vivendo na erraticidade. Então vocês imaginem a quantidade de espíritos que coabitam a obra de Deus, né? A quantidade de pessoas, porque hoje nós estamos encarnados, mas daqui a um tempo nós vamos fazer parte dos espíritos desencarnados na erraticidade, né? E ele dá um dado importante, né? Que 3/4, ou seja, quase que a totalidade das pessoas que estão encarnadas na Terra são pessoas encarnadas em situação de inferioridade moral, né? E aí a gente consegue entender por que nós passamos por tantos processos obsessivos, né? Nós fazemos parte de um planeta de provas e expiações, onde a grande maioria esmagadora dos espíritos que estão aqui são espíritos endividados com as leis divinas. Então é natural, né, é esperado que esse processo de intercâmbio espiritual com os espíritos inferiores se deem com muita frequência, por conta também da nossa inferioridade enquanto encarnados, né? Formamos uma verdadeira rede de almas ligadas umas às outras, uns mais, outros menos, né? Uns de condição superior e uns de condições inferior, né? É preciso que a gente entenda que a gente não está sozinho, né? Que a gente não está isolado dentro desse processo. O nosso crescimento ele é individual, mas o nosso progresso ele é coletivo, inclusive com esses irmãos desencarnados, né? Irmãos espíritos superiores ou também espíritos inferiores, porque se nós estamos ligados aos espíritos inferiores é porque nós devemos a ele. E se nós devemos, né, nós somos responsáveis também pelo seu crescimento. Então, e aí eu tirei algumas perguntas, eu elenquei algumas perguntas lá do Livro dos Espíritos, que é o pano de fundo que fala sobre essa influência, né, desses espíritos em nossas vidas, né? Kardec ele se dedica a várias questões nessa obra sobre esse assunto, né? E eu trouxe algumas delas para a gente discutir na noite de hoje, né? A primeira clássica é aquela, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, que é a questão 459, né? Aqui não precisa nem a gente dar a resposta, né? Será que esses espíritos influenciam, né, nossos pensamentos e nossos atos?
Sim, claro que sim, né? A sua influência, os espíritos respondem assim: a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem, né? Agora aqui ficou complicado, né? São eles frequentemente que vos dirigem, né? Então, se eles existem, se nos influenciam e podem até nos dirigir, como é que fica o nosso livre-arbítrio? Será que eles podem nos influenciar assim a todo momento, sem ter nada que nós possamos fazer para nos defender, né? Será que esses espíritos, como diz aí que os espíritos disseram para Kardec, será que eles nos dirigem de tal forma como se fôssemos marionetes, né? Como se fôssemos brinquedos aí na mão deles? Bom, para a gente entender como é que se dá esse intercâmbio entre os dois mundos, né? Entre nós e esses nossos irmãos, né? Ainda mais equivocados do que nós precisamos lembrar do seguinte: nós somos espíritos, né? Somos imortais, não somos eternos, mas somos imortais. Eterno só Deus, porque o que é eterno? É uma coisa que não tem começo e nem fim, e nós tivemos um começo, né? Nós começamos lá quando Deus nos fez simples e ignorantes, né? Então nós somos mortais, mas não somos eternos, eterno só Deus. O que isso quer dizer? Que nós nunca vamos morrer como nós comumente achamos ou acreditamos ou conhecemos, principalmente dentro do cristianismo, né? Hoje, esse mês de novembro, é um mês que se dedica um dia aos mortos, né? Que é o dia de finados, né? Então é muito comum aquela ideia de que nós um dia desaparecemos e pronto, acabou tudo. Não tem mais nada depois disso, morreu, acabou. Então durante muito tempo nós também pensamos dessa forma, né? Então que de uma hora para outra a gente sumisse. Não é bem assim, né? Como nós somos espíritas, nós sabemos que não acontece dessa forma, né? Então, nós somos espíritos e somos eternos, nós não morremos nunca, a gente apenas perde essa roupagem, né? Eu estou Cacilda, numa próxima vida eu posso vou vir em outro corpo, com outro nome, com outra profissão, né? Onde eu melhor me encaixar, onde melhor se encaixar as minhas necessidades evolutivas, né? Então tem espíritos que ficam lá no plano espiritual e a gente já fez essa conta, né? No livro Voltei Emmanuel já nos disse, né? Que lá existem 3 vezes mais do que a quantidade de encarnados. Então se hoje nós somos 7 bilhões, lá tem por volta de 21 bilhões. Agora vocês imaginem todo mundo, esses 21 bilhões de desencarnados, com os 7 que estão aqui, todo mundo pensando, né? Porque o pensamento, ele nos acompanha depois que nós desencarnamos, né? O espírito, ele continua pensando, né? O que nós perdemos é o corpo, a nossa mente, ela está no espírito. E esse espírito, ele pensa com muito mais clareza do que nós, né? Enquanto encarnados. E a gente precisa entender, pessoal, que toda vez que a gente pensa um pensamento, quando a gente pensa, a gente emite uma energia, né? Essa energia, ela é uma força que atinge uma velocidade maior do que a velocidade da luz, que eu acho que é de 300 mil quilômetros por segundo, né? Se eu não me engano. E quando eu penso, essa energia, ela funciona como uma onda. Então, imaginem 27 bilhões de pessoas a todo instante mandando pro fluido cósmico universal pensamento. Pensamento é matéria, né? Esse pensamento se manifesta através de ondas. Essa onda, ela tem uma frequência, ela vibra numa determinada frequência, que dá a ela um campo magnético. Então, toda vez que eu penso, eu emito uma onda que faz uma vibração ao redor de mim e se forma ao redor de mim um campo eletromagnético, tá? E esse campo eletromagnético é a chamada aura. É o que vai nos identificar, é assim o nosso cartão de visita, né? Para a espiritualidade e para os encarnados também, né? É por isso que quando a gente chega perto de uma pessoa, que a gente sente a energia da pessoa, a gente diz assim, poxa, fulano não tem uma energia boa. Ou então a gente sente a presença dos desencarnados também, né? Por quê? Por conta desse campo eletromagnético que nós temos ao redor de nós, que se chama aura, que é o nosso cartão de visita, né? E ele é um retorno
retrato, pessoal, do que nós somos interiormente. A espiritualidade nos reconhece através dessa energia. A espiritualidade não reconhece, eu posso fazer uma plástica, mudar de cabelo, mudar de rosto, né? Mas a espiritualidade vai continuar me reconhecendo, porque o que ela vê em mim é a minha frequência vibratória, é a frequência dos meus pensamentos, né? É o campo magnético que esses pensamentos formam em torno de mim. E aí a física quântica, ela explica, né, que frequências iguais, elas tendem a se aproximarem. Elas se unem como se fossem imãs, tá? Então aí fica fácil a gente entender, né? Fica compreensível. Elas se atraem, né? Se eu estou vibrando numa determinada frequência e tem outra pessoa vibrando na mesma frequência que eu, os nossos pensamentos vão se atraírem, né? E aí a gente consegue entender agora como é que a gente estabelece relações a todo instante entre o mundo material e o mundo imaterial. Eu vou atrair quem estiver na mesma sintonia que eu. Como se fosse um rádiozinho lá. No carro você não fica... Desculpa. No carro você não fica procurando a frequência até sintonizar. O rádio funciona como através de ondas, né, eletromagnéticas que ele emite. Assim é o nosso pensamento também. Quando a gente emite um pensamento, na mesma hora ele fica procurando sintonizar com quem está na mesma frequência que nós, né? E aí, dependendo do tipo de frequência, do tipo de pensamento que você emite, você vai atrair quem está vibrando na mesma sintonia que você, né? Então, e as pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, elas conseguem, né, ver isso muito claramente, né? Que a grande maioria de nós não consegue, né? Então, pessoal, a partir do momento que há essa sintonia, nós começamos a sofrer as influenciações decorrentes dessas presenças, né? Se nós estivermos num mau momento, se nós estivermos num pensamento negativo, nós vamos entrar em sintonia com milhões de espíritos que também estão nessa faixa negativa. E ainda ocorre um acréscimo. A coisa se intensifica. Portanto, é muito importante a gente selecionar os nossos pensamentos, porque são eles que vão definir as nossas companhias espirituais, né? Se eu estiver num momento ruim, pensando ruim, vibrando ruim, com raiva, com mágoa, qual é o tipo de espírito, de pessoas que eu vou atrair para mim nesse momento? As que estão vibrando na mesma sintonia, na mesma frequência que eu, né? E aí depois a gente ainda reclama, né? Diz assim, é o obsessor que não me deixa de mão, que não me larga de mão. Mas eles só vêm quando a gente chama. Eles não vêm de graça, né? E a gente abre a porta justamente nesse momento, na hora que a gente deixa a nossa vibração cair, né? Então eles nos influenciam sim, né? Eles nos sugerem ideias, pensamentos, né? Porque às vezes a gente tá num mau momento e passa a ter pensamentos que habitualmente a gente não tinha e a gente se surpreende. Poxa, por que eu tô pensando dessa forma? Eu nunca tive esse tipo de pensamento. Pode ter certeza que quando um pensamento desse que você nunca teve passa pela sua cabeça, você tá captando o campo mental de outra pessoa. E se você der morada na sua mente para esse tipo de pensamento, ele vai crescer, né? E vai passar a ser seu também, porque você deu guarida, né? E aí você pode descambar num processo obsessivo, que a gente já conhece todas as consequências, né? E aí ele faz, Kardec, outra pergunta para os espíritos. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal, né? Por que será que Deus sabe de tudo isso, né? Que nós somos influenciados e influenciamos, e mesmo assim ele permite que a gente influencie ou que a gente se deixe influenciar por esses irmãos, por esses espíritos que estão junto a nós e que nós também estamos junto deles, né? Por quê? Deveria haver uma defesa, não era? Deus deveria nos proteger daqueles espíritos imperfeitos que nos queriam fazer mal, né? Aí eles respondem, os espíritos respondem, né? Por que que Deus permite que esses espíritos nos incitem ao mal?
Os espíritos imperfeitos, eles são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a confiança dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem, né? Lembrando, pessoal, que ele diz aqui uma coisa muito interessante. Os espíritos imperfeitos. Quem é que são os espíritos imperfeitos? Todos nós. Ora somos obsediados, ora somos nós que obsediamos, né? Se eu estou deixando-me influenciar por uma ideia, por um pensamento, é porque aquele pensamento existe dentro de mim. Senão ele não encontrava ressonância, né? Se eu estou deixando, né, me arrastar por uma ideia ruim, é porque aquela maldade ela ainda existe dentro de mim, porque senão ela não faria guarida. Ela não encontraria lugar. O problema é que a gente acata as influências, dá guarida, como dizia uma amiga minha, dá ousadia, né? Se abraça com elas e depois não quer sofrer as consequências disso, né? Então Deus permite, primeiro porque Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Ele nos deu a capacidade de abrirmos a porta ou não. Por isso é que é muito comum quando se chega nos centros espíritas, né? As pessoas chegam geralmente com processos obsessivos muito graves e dizem logo assim: tira esse espírito de perto de mim, tira esse espírito de perto de mim. Mas ela não entende que quem está atraindo aquele espírito para perto dela é ela mesma. Essa sintonia só quebra quando você muda a sua faixa vibratória. Se você muda, se você se eleva, aquele que continua aqui embaixo não consegue te atingir, né? O problema é que a gente continua vibrando na mesma faixa, na mesma frequência de pensamentos geralmente negativos. E aí ocorre a sintonia, não é? É igual aquela história da pessoa que foi, dois rapazes foram no centro espírita e aí entraram e estavam sofrendo um processo obsessivo muito grande. E aí quando entraram no centro espírita, assistiram a palestra, a prece, o passe, né? E tomaram água fluidificada. E aí os obsessores estavam lá fora chateados. Poxa, rapaz, a gente perdeu duas almas importantes para nós, dois espíritos que a gente obsediava. Aí o outro vira para ele e diz assim: não, espera aí só um pouquinho. Aí quando eles terminaram, que vão indo embora, na hora que vão saindo no portão do centro espírita, levam uma topada, cai no buraco, machuca a perna e um diz um palavrão bem cabeludo daqueles. Aí o outro diz assim: ó, não te disse? Voltou de novo, né? Por quê? Porque nós, como a nossa vida, os nossos pensamentos, eles oscilam muito ao longo do dia. Ao longo da nossa vida, então, nem se fala. A gente não consegue manter, né, essa frequência de pensamentos elevados. Por isso é que nós somos obsediados, né? Porque a gente abre a porta, né? A gente abre a tomada, né, para os espíritos ou até mesmo para os encarnados plugarem lá e fazerem sintonia conosco, né? Então, se nós hoje somos obsediados, outrora ou até nessa vida ainda continuamos obsediando, né? Deus nos fez, né, todos simples e ignorantes. Fomos criados da mesma forma. Ninguém recebeu um cabedal de inteligência na obra de Deus, né? Ninguém recebeu uma oportunidade maior do que outra, né? Eu não recebi mais do que a Anilene. A Anilene não recebeu mais do que a Maria Santos, não. Todos recebemos da mesma forma, as mesmas oportunidades, os mesmos cabedais de inteligência, né? A mesma ajuda da espiritualidade. Todos fomos criados simples e ignorantes. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritas. Sabe por quê, minha gente? Por que é assim? Porque dentro da obra de Deus não há privilégios. E muito menos privilegiados, né? Nós fomos criados com as mesmas potencialidades. Nós fomos criados para sermos perfeitos. Se nós nos desviamos, né, muitas vezes desse caminho, a responsabilidade é nossa, porque foi com nossos pés que nós fizemos isso. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio.
Ele tem toda a paciência conosco e nos ama profundamente. Por mais que nós façamos, né, o pior assassino, ele é amado por Deus da mesma forma que o espírito mais elevado. Tem uma frase, né, de Emmanuel, que quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei assim, envergonhada. Porque muitas vezes a gente se acha melhor, mais merecedor do amor de Deus, do que alguns irmãos que estão ainda um pouco atrasados nessa senda evolutiva. A gente olha para essas pessoas achando que nós somos melhores, pelo fato delas ainda serem tão recalcitrantes no mal. E, consequentemente, por nos acharmos melhores, a gente se acha mais merecedor do amor de Deus. E aí lá, eu não me lembro mais qual é o livro de Emmanuel, mas ele diz assim, acho que é Pensamento e Vida, mas não tenho certeza. Ele diz assim: Deus ama tanto o verme como ama o anjo que representa seu amor junto do verme. Ou seja, ele nos ama indistintamente. Deus conduz esse processo evolutivo de cada um de nós com a mais perfeita, sobre a pauta da mais perfeita justiça. Não há privilegiados dentro desse processo. Não há privilégios. Fomos feitos todos simples e ignorantes. Se um conseguiu andar sem se desviar mais, e nós não conseguimos, a responsabilidade é nossa. Né? Fomos nós que escolhemos o caminho. Fomos nós que escolhemos, né, a direção que nossos pés iriam trilhar. Então, meus amigos, a responsabilidade é nossa. Deus permite que nós sejamos influenciados negativamente para o mal, porque somos nós que abrimos as portas. Né? Somos nós que permitimos. Na verdade, não é Deus que permite, somos nós que permitimos. Né? Porque nós não somos diferentes de ninguém. Às vezes, né? Tem outra frase de Emmanuel que eu gosto demais, que ele diz assim, e essa está no livro Consolador, que ele diz assim: o gênio é obra dos séculos. Então, quando você vê uma pessoa que emite uma aura de paz, de ternura, que você se sente, você tem vontade de sentar do lado daquela pessoa e não sair mais, que tem uma psicosfera de paz, de tranquilidade, de amor, né, de bondade, que só de você olhar você sente, né? Aquele é um espírito de obra dos séculos, que é obra dos séculos, né? É um espírito que não se fez da noite para o dia. É um espírito que já vem cultivando esses valores de bondade, de abnegação, de justiça, de caridade, de fidelidade, de amor. No seu espírito há muitas encarnações. Não foi feito da noite para o dia. Caiu muitas vezes. E em todas as vezes que caiu, encontrou Deus do seu lado, disposto a lhe ajudar a levantar. Agora ele espera que nós nos levantemos. Ele não vai nos pegar no chão e dizer assim: levante que eu vou andar por você. Não, né? Essa é a tarefa nossa. Nós temos 2 pernas para isso, né? E aí, por isso que nós, né, somos influenciados, né, por esses pensamentos dos espíritos inferiores, né? Ou daqueles que têm raiva de nós, não tem alguma coisa que nos querem fazer mal, que nos querem ver cair, né? Que nos querem ver enveredar pelos caminhos tortuosos do erro. Né? Por quê? Porque nós devemos a eles. Né? Se hoje somos obsediados, provavelmente ontem éramos os obsessores. Porque só tem cobrador aonde tem devedor. Né? Não tem cobrador onde ninguém está devendo nada. E graças a Deus que a gente está tendo a oportunidade de compreensão disso. E poder assim resgatar as nossas faltas junto desses nossos irmãos. Né? E pedir e ter essa consciência para que não arrumemos mais dívidas junto aos outros. Né? Porque nós viemos aqui para crescer.
Mas de acordo com o que a gente fizer com o nosso livre-arbítrio, a gente pode estagnar esse processo, né? A gente pode atrasar esse processo de evolução, pode. Através das nossas infantilidades, dos nossos equívocos cada vez mais presentes, a gente atrasa esse processo, né? E aí na questão seguinte, né, outra questão que eu trouxe, ele diz assim, na questão 472, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las, né? Ou seja, eles só aproveitam as coisas que nós estamos vivendo, os erros que nós temos, as dificuldades, ou eles também podem criar situações para fazerem a gente cair, né? Eles também aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, mau grado vosso, para aquilo que cobiçais. Então, eu costumo dizer que os espíritos, né, inferiores, os nossos obsessores, os espíritos que nos influenciam para o mal, por conta de nossa inferioridade moral ainda que é muito grande, que faz com que nós sintonizemos com eles vêm para tentar as nossas tentações, né? Todo mundo tem dentro de si, todos nós temos fragilidades, né, que nos impelem para o mal, para o sofrimento, para o fracasso, né? E aí os espíritos que sintonizam nessa mesma faixa vibratória que nós nos reconhecem pela nossa frequência. É como se nós estivéssemos o tempo inteiro nos mostrando energeticamente para eles, né? E a gente tem a doce ilusão de que se esconde, né? Nos vestimos com uma aura de cordeiros, né? Falamos baixo, de maneira meiga, né? Mas a nossa psicosfera está aqui, ao redor de nós. Nós encarnados não conseguimos ver, com exceção de alguns videntes, né? Que conseguem ter esse acesso. Mas a espiritualidade nos reconhece a quilômetros de distância, né? Porque a velocidade do pensamento é maior do que a velocidade da luz, né? Então, os mais fortes conseguem resistir, né, essas influências, né? Porque já tomaram consciência, né, que tem perto de si, pessoal, um anjo guardião. Olha como Deus é infinitamente amor em nossas vidas. Ele nos dá o livre-arbítrio e ainda nos dá um anjo guardião que vai ser o nosso protetor. Agora, tem uma coisa. Como é que a gente faz sintonia? Através dos pensamentos, né? A gente também, para sintonizar com o anjo guardião, a gente precisa estabelecer essa sintonia. E como é que eu estabeleço essa sintonia? Através das minhas atitudes no bem. Tentando melhorar a cada dia. Modificando em mim os vícios que eu já sei que tenho. Tentando enxergar aqueles que eu ainda não consigo, né? Tendo bons pensamentos, através da prece, né? Deus já dizia, Jesus já dizia, né? Vigiai e orai. Né? Então, pela misericórdia divina, Ele nos concede um anjo guardião. Cada um de nós tem esse anjo guardião do seu lado. Ah, mas eu não consigo enxergar, porque não está conseguindo sintonizar com ele, por conta da sua inferioridade. Porque eles também respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles também não se impõem para nós a força. São as nossas atitudes que vão definir eles estarem sempre perto ou longe de nós, né? Então a misericórdia divina é tão maravilhosa, né? Deus nos ama tanto que Ele nos dá esse espírito mais adiantado do que nós para tentar nos incutir boas ideias, para tentar nos inspirar no bem, para tentar fazer com que a gente não caia nas tentações. Porque as tentações, pessoal, faz parte da vida de todos nós. Ela é de caráter universal. Por isso é que na oração do Pai Nosso tem lá: e não nos deixeis cair em tentação, né? Porque todos nós temos. Até o próprio Cristo foi tentado, só que ele não caiu. E nós muitas vezes caímos porque ainda somos muito pobres espiritualmente, né? Ainda não temos essas virtudes, né, de fortaleza interior que precisamos ter frente ao mal,
frente ao erro. Porque esse mal e esse erro ainda faz muita ressonância dentro de nós. Porque vai de encontro às nossas atitudes equivocadas, aos nossos pensamentos de orgulho, de vaidade, à nossa incapacidade de perdoar. Então, tudo isso faz com que eu estabeleça uma relação energética com aqueles irmãos que pensam ainda no mal. Né? Tudo no mundo é energia. Né? Nós estamos mergulhados num mar de energia. E a gente não se esconde. Né? Então, se nós falseamos o passo, se nós nos equivocamos, né? Se nós vamos para um caminho ruim, o nosso anjo guardião, ele também vai permitir que nós caiamos, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas ele fica lá o tempo inteiro tentando enviar mensagens positivas, mensagens de amor, de caridade, de perdão, para que a gente consiga acordar e não caia tanto nessas tentações dos espíritos inferiores. A gente não ouve por quê? Porque está sintonizado com o mal. Né? Na hora que a gente estabelece uma sintonia de pensamentos, a gente fecha um circuito. E muitas vezes a gente estabelece, pessoal, uma obsessão tão grave e difícil da gente romper. Né? Por isso é que o obsediado, ele não é vítima. Né? Não existe vítima e nem algoz nesse processo. Porque se hoje eu estou obsediando, ontem eu fui o obsediador. Né? A gente só passa pelo processo obsessivo porque nós somos devedores. E porque nós estabelecemos conexão com esse obsessor a todo instante através dos nossos pensamentos. Né? Através das nossas atitudes equivocadas. A justiça divina não permitiria uma pessoa que não deve pagar por uma coisa que não é dela. Jamais. Né? Então a gente precisa vigiar e orar. Vigiar primeiro, mas orar também. Né? Porque a todo instante nós somos testados e somos provados. Basta nos lembrarmos que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Né? Muitos espíritos, né? Algumas vezes, será que todo espírito que nos inspira para o mal, ele é um obsessor nosso? Ele tem uma dívida conosco? Não necessariamente, né? Mas, às vezes, aquele espírito é tão recalcitrante no mal que ele não gosta de ver ninguém crescer. Ninguém evoluir. Então, quanto mais gente ele conseguir arrastar para aquela situação de inferioridade, melhor para eles, mais prazer eles sentem nisso. Né? Porque ainda são muito cegos. Né? Um dia vão acordar? Vão, certamente. Né? Mas, por enquanto, se recalcitram no mal, se sentem felizes em ver pessoas também junto com eles na inferioridade. Agora tem um detalhe, lembrando, eles não amarram, não colocam uma corda no nosso pescoço e nos puxam, não. Essa corda, muitas vezes, quem colocamos somos nós. Todas as vezes que caímos no mal, todas as vezes que nos equivocamos, a gente cai, a gente desliza. Né? E a gente não é obrigada a fazer isso. O bem é uma escolha. O mal também é uma escolha. Né? Somos nós que abrimos a porta. A gente já sabe o caminho. E muito será cobrado a quem muito foi dado. Né? E aí, para arrematar, na questão 467, né, Kardec tá assim, ele vai fechando o cerco, né, com relação a esse assunto na obra, no Livro dos Espíritos. Ele diz assim: pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Claro, né? Sim, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Olha, se tem uma coisa que espírito inferior é educado. Porque eles não entram onde eles não são chamados. Vocês já prestaram atenção? Né? Somos nós que convidamos o tempo inteiro. Somos nós que abrimos a porta. Somos nós que ficamos dizendo assim: ei, vem cá, tô pensando igual a ti. Tô estabelecendo uma frequência aqui ruim que vai juntar com a sua e a gente vai conseguir fazer o mal. Né? E dá trabalho demais a gente fazer o mal, minha gente. Tem uma palestra do Rossando que eu gosto demais, que ele diz que a gente tem que ser muito competente para fazer o mal. Né? Porque fazer o bem é tão simples. Né? Basta a gente acordar, dar um bom dia, viver em paz. Né? Chega no trabalho, tem uma pessoa precisando, você ajuda.
Para fazer o mal, você tem que pensar, arquitetar, né? Qual é a mentira que eu vou inventar para prejudicar a vida daquela pessoa? Eu vou ter que passar aqui horas fofocando, repassando essa mentira para frente. Então, dá muito trabalho a gente fazer o mal. E é tão simples fazer o bem, né? O problema é que esse mal ainda se encontra dentro de nós, né? Ele vai deixar de existir um dia? Certamente vai deixar de existir, né? Mas para hoje o que a gente tem é esse trabalho árduo, né? De burilamento mesmo espiritual, de lutarmos contra ele com todas as armas que nós temos, e nós já estamos conscientes, nós já temos a consciência de saber como é que funciona o mecanismo, né? Porque se nós ainda estamos com muitas imperfeições no nosso mundo íntimo, esses espíritos que ainda estão nessa mesma faixa, né, de nos fazerem mal, eles vão encontrar ressonância em nós, vão encontrar sintonia, né? Então, se um pensamento ruim de um se junta com o meu que é ruim, se junta com o outro que é ruim, se junta com 28 bilhões de pessoas pensando ruim, imagine o que a gente não pode fazer, né? De tão ruim no mundo. Ao contrário, se todo mundo, 27 bilhões de pessoas vibrarem no bem, pensarem o bem, desejarem o bem, quererem o bem, fazerem o bem, olha a bondade que nós podemos fazer e trazer para o nosso planeta, né? É escolha, né? Então, aqui fica bem claro, pessoal, que o que rege o nosso planeta é a lei de sintonia, né? A física explica, né? Tem alguém aí da cura quântica, né? Da física quântica, que sabe muito mais do que eu, né? A respeito disso. Então, é assim que funciona. Então, nós já sabemos. A chave tá aqui, ó, nas nossas mãos, né? Aquela porta do outro lado, né? Tem uma porta para espíritos elevados e para espíritos inferiores. Eu tenho a chave das duas. Qual eu vou abrir? Depende de você, né? A escolha é sua. Agora, lembrando que dependendo da escolha que você fizer, você vai arcar com a responsabilidade dessa sua escolha, né? É lei, né? A gente só colhe o que a gente planta. Essa é a lei de ação e reação que rege todo o universo, né? E aí, pra gente encerrar, né, eu gostaria de deixar essa reflexão, né? O que é que nós temos semeado? O que é que nós temos plantado, né? Quais são as sementes que eu tenho plantado no psiquismo das pessoas à minha volta, ao meu redor? Eu tenho plantado boas sementes? Eu tenho sido um bom semeador, né? Quando eu desencarnar, eu vou poder dizer que eu saí daqui melhor do que quando cheguei? O que foi que eu fiz dessa minha existência? Que é tão curta, né? Passa tão rápido. A gente passou por essa experiência agora no Covid. Perdemos tantos amigos. Perdemos não, né? Desencarnaram amigos tão queridos, né? Às vezes, no começo da vida, no começo da reencarnação. Poderia ser com qualquer um de nós. Pode ser com qualquer um de nós a qualquer momento. A gente não tem esse controle, a gente não tem esse livro da vida em nossas vidas. Então, que nós escolhamos sempre plantarmos boas sementes, né? Termos bons pensamentos, cuidar dos nossos pensamentos. Quando alguma ideia ruim, alguma quisesse fazer presente no nosso psiquismo, mude o foco, faça uma prece, trabalhe por alguém, né? Porque afinal de contas é para isso que nós estamos aqui, para trabalharmos, para servirmos, porque a gente só cresce servindo os outros, né? A gente não vai crescer sozinhos, né? Enquanto uma pessoa estiver do nosso lado sofrendo, a gente não vai crescer, porque o plano de evolução que Deus traçou para cada um de nós, ele é individual, mas ele não é solitário, ele é coletivo, ele é de todos nós. Então, muito obrigada, meus irmãos, pela presença. Agradecer a todos vocês que estão aqui conosco hoje. Dizer que é sempre um prazer, né, estar aqui no nosso lar. Eu digo muito aí para a Sueli que eu já sou do nosso lar, que é a minha casa também, né? E dizer que eu tô com muitas saudades, né, de estar pessoalmente, de poder abraçar, de poder estar juntinho de vocês. Que nada substitui esse abraço, nada, né?
Pois um grande beijo, fiquem com Deus, tá? E aí vamos fazer uma prece de encerramento da nossa live, né? Nós temos ainda 5 minutinhos, dá tempo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por todo o entendimento, por tu descortinares à nossa frente o funcionamento do universo. Senhor, nos ajuda a termos sempre dentro de nós o bem como referência, os bons pensamentos, as boas atitudes, o bem-querer, o amor, a amizade e todos os sentimentos nobres, Senhor. Nos ajuda, que eles façam morada em nós. Fica conosco, nos abençoa, segue à frente, Senhor. Tu que és o bom pastor de nossas vidas. Somos ainda tuas ovelhas tão perdidas, prestes a cair no despenhadeiro. Mas com o teu amor que nos resgata, que nos orienta, nós podemos tudo. Nós conseguiremos, Senhor, porque somos teus filhos. Somos feitos à tua imagem e semelhança. E um dia essa luz há de brilhar, forte como a luz do sol. Fica conosco, sereniza o nosso ser e dai-nos a paz. Então, muito obrigada, um grande beijo, fiquem todos com Deus.